O Eterno, abençoado seja o seu nome, o seu poderoso nome. No relato da criação, fez questão de mencionar que em 6 dias criou todas as coisas que existem. Mas no sétimo dia, ele parou, ele abençoou, ele santificou este dia. Ele separou de todos os outros dias, dando um exemplo para toda a criação que o Shabat é o descanso de toda a humanidade, de todos os animais, de todo ser vivente. Outra vez, quando ele entregou a sua Torá desde o Monte Sinai para o líder do povo de Israel, Moshe, ele escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E eu desejo a todo o povo da Techuvá que está espalhado sobre os 4 cantos da terra um Shabat Shalom, um Shabat cheio da graça, do amor e da misericórdia que só o Eterno pode proporcionar. Eu convido a vocês que abram tanto o seu coração quanto as suas escrituras, para que a gente possa desfrutar de mais um maná que o Eterno tem para nos proporcionar. Eu sou o Marcos Aurélio. Desde ontem à noite vocês vêm acompanhando conosco no canal Techuvá Total já esse início aí do livro de Shemot, Êxodo. Já estamos na segunda porção, a porção Vairá, onde nós falamos ontem à noite nas possíveis, né? Não, numa hipótese, não vamos descartar hipótese nenhuma, numa hipótese que poderia trazer uma elucidação e dar uma interpretação nesse comportamento tão peculiar que a gente vai começar a abordar desde agora pela manhã e hoje à tarde é que a gente vai dar um arremate final para poder entender por que esse faraó tem um coração tão duro. Então, a partir do estudo de ontem, sugiro quem não assistiu, foi bem interessante. Eu acho que é uma reedição do estudo que eu fiz já há 4 anos atrás. Trouxe alguns acréscimos, algumas coisas novas, onde a gente pôde atualizar vocês sobre mais uma hipótese que a Escritura nos fornece, fortalecendo a nossa fé, porque a gente pode linkar acontecimentos, achados arqueológicos, artigos científicos e atrelar todo esse conhecimento que foi trazido à tona pelos pesquisadores, através desses artigos acadêmicos, trazer para a nossa fé, começar a entender o passado, encaixar os tempos, encaixar todos os governos que regeram essa terra, e aí a gente pode entender que a nossa fé, sim, ela é bem sólida e ela não é volátil, né? Ela não tem inconsistências. Então, vamos seguir e hoje nós vamos falar, só linkar aqui o slide, só um minutinho, deixa eu conseguir voltar aqui, só um minutinho, tá? Rápido, eu voltei aqui, só apertei uma coisa errada. Então, não apareceu ainda. Só um minutinho de novo, um minutinho. Pronto, agora vai. Não é possível, agora foi. Pronto. Então, tá aí essa representação aí do faraó, né? Diante de dois senhores já, né? O faraó mais jovem, observe isso, diante de dois senhores já de idade. Quem seriam esses dois? A gente sabe que seria Moshe e Aharon. Essa representação artística achei muito linda, muito bem feita e representa justamente aquele faraó que a gente relatou ontem à noite, né? Um faraó jovem que não queria se curvar diante de Moshe, que seria o verdadeiro herdeiro aí desse trono, né? Porém, Moshe não estava querendo saber nada disso. Moshe sabia que era muito mais valioso servir ao Eterno do que qualquer riqueza ou reino humano. Até os dias de hoje, a gente sabe que muitas pessoas preferem a luta e a briga por esse reino humano que não mais existirá em breve. E eu coloquei como tema que justamente o que reflete, ao meu ver, a cara desse embate que vai ocorrer, né? Que são as primeiras doses do remédio. Por que as primeiras doses do remédio? É um remédio que o Eterno está trazendo para o Egito, às vezes um tratamento, dependendo da forma da doença que está sendo tratada,
ela precisa ir ao fundo e até aparentemente destruir a pessoa, para que depois ela possa ressurgir, né? Assim também, esse remédio foi dado ao mesmo tempo que foi dado ao faraó e ao Egito, também foi dado ao povo de Israel. E observe um detalhe: esse remédio não foi dado, não foi trazido de uma vez só, porque o que diferencia um remédio para o veneno é a quantidade. Então, se você pegar uma quantidade de remédio que é para um tratamento, são para 10 dias, e você dá, são 10 comprimidos, eu vou tomar logo os 10 de uma vez, eu já estou livre. Você fica livre realmente. Fica livre logo de tomar qualquer tipo de remédio, de qualquer dor. Você já vai direto para o grande dia, né? E não de uma forma justa, de uma forma boa. Então, evidentemente que é necessário que você cumpra os requisitos daquela medicação. Você vai tomar dia após dia, conforme foi prescrito. Então, do mesmo jeito, esse remédio que foi dado tanto para o faraó quanto para o povo de Israel, ele foi dado em doses. Não foi dado de uma vez. Muita gente espera o atendimento das suas súplicas ao Eterno, que ele ouça as suas súplicas, que ele já venha de prontidão e ele já resolva o problema de uma vez só. Observe que, desde quando o povo começou a clamar pelo Eterno, passou-se muito tempo. Até que Moisés saísse lá da terra onde ele estava, né? Até que ele saísse da companhia do seu sogro. Desde quando ele começou a sua jornada. Então, ele levou um certo tempo até chegar. E nesse tempo o povo estava sofrendo. O povo não deixou de sofrer. Assim é o ser humano. Ele às vezes quer clamar ao Eterno e que aquela resposta seja imediata. Que a paga daqueles que estão maltratando, quem quer que seja, já caia de uma vez só. Que a pessoa seja aniquilada. O Eterno não faz isso. Quando o Eterno vem tratar com alguém, até conosco mesmo, que estamos pedindo, solicitando a Ele, Ele vai nos dando gradativamente a nossa vitória. E aqueles que estão jogando por terra toda a credibilidade, toda a confiança que o Eterno dá através da sua palavra, ele também trata com essas pessoas de forma misericordiosa. Ele vai apertando o cinto dessas pessoas de uma forma que elas possam se arrepender das suas transgressões. Então, observe que nem tudo é da forma que nós esperamos, no tempo que nós queremos, da forma do jeito que nós bolamos na nossa mente. Observe no caso de Yosef, como tudo aconteceu. Observe na vida de Abraão. Observe na vida de Yaakov. Yaakov teve que, de príncipe, né, nasceu como um príncipe diante do seu pai, ele, seu irmão, e de repente ele se vê fugindo do seu irmão e seguindo, vivendo até numa vida que, para um patriarca, foi sofrida. Foram 20 anos, como ele disse, de sofrimento. De dia o sol o castigava, à noite o sono sumia dos seus olhos. E assim foi a vida dos patriarcas, dia após dia. Então, por isso que eu digo que as primeiras doses do remédio é o tema do nosso estudo, é tudo que a gente vai acompanhar, desde o primeiro slide até o último, a gente vai observar justamente isso. Toda essa luta do povo de Israel para sair desse rancor, desse ódio, desse medo, dessa angústia. E chega nos momentos que a gente quer rejeitar o tratamento, que a gente não quer mais, mas de repente a gente é convencido, né, a continuar. A gente vai observar tudo isso aqui. O povo de Israel até querendo rejeitar essa bênção, esse tratamento. Porém, só no começo do tratamento, tá? Porém, posteriormente eles foram criando força, criando coragem e resolveram seguir nessa luta, né? Nessa batalha que houve e não parou por ali. A gente vai saber nas próximas porções. Quem é novo aí acompanhar nesse período, nessa forma de estudos, de acompanhar porção por porção, vai observar o seguinte:
mais à frente, né? O povo já não sai direto para a Terra Prometida. Ele tem que passar ainda por mais um período de adaptação, um período de descontaminação, para ser mais exato, não fisicamente, mas primeiramente dentro da sua cachola, da sua mente. É assim que a palavra do Eterno vai trabalhar. A gente é descontaminado do Egito, descontaminado das paixões da carne, de tudo aquilo que nossos olhos olham e desejam. Então, observe, desde quando Moisés saiu lá de Midian, olha a distância. Vocês foram observar no mapa aí, ver onde é Midian, fica na Arábia, e até o Egito. O povo estava lá clamando, pedindo por misericórdia, e o Eterno ainda preparando o seu libertador, o libertador do povo, né? Vamos dar continuidade aqui nos slides, ok? Então, deixa eu ver só o comentário aqui que eu coloco, né? Vamos acompanhar essa porção. As 7 primeiras pragas trazidas ao Egito através de Moshe e Aharon. Essas pragas não foram enviadas de uma vez, que se fosse assim resultaria no fim do Egito. Porém, o Eterno faz isso para dar a misericórdia ao povo do Egito para que eles se arrependessem, como aconteceu. Muitos egípcios se arrependeram no meio do caminho, muitos saíram com o povo de Israel. Observe que, além do povo de Israel, saiu uma multidão mista. Deu oportunidade para que essas pessoas também observassem tudo aquilo que estava acontecendo e pudessem também tomar a sua decisão. Porque se as pragas fossem dadas de uma vez só, talvez o povo de Israel dissesse: é melhor a gente ficar por aqui mesmo. A terra do Egito é tão boa, não precisa nem a gente ir. Mas aquela destruição foi dada gradativa, foi dada até o momento do povo quase não pensar que estava morto ali, quando eles estiveram de frente ao Mar de Juncos e o Eterno abriu o mar e o povo passou. Então tudo teve que ser conforme o Eterno havia ordenado. Então, essa libertação, essa forma que o Eterno faz, ensina para a gente que a libertação do povo ocorreu através de 10 sinais para o povo que precisava que a sua fé fosse comprovada e aumentada. Por isso foi dado a eles esses 10 sinais e maravilhas. No livro de Shemot, capítulo 6, versículo 2, diz o seguinte: vai da Bir, Elohim, El Moshe, Vaiomer, Elaiv, Ani Adonai. E Elohim falou a Moshe, dizendo-lhe: eu sou Adonai. Vá irá El Abraham, El Yitzhak, ve El Yaakov, be El Shaddai. E aparecia Abraham, Yitzhak e Yaakov como El Shaddai. Ushmi Adonai lo no dati lachem. Apesar de não me ter feito conhecer a eles por meio do meu nome Yud-He Vav-He. Ou seja, que o Eterno, aparentemente, não se apresentou a Abraham, Yitzhak e Yaakov como com um tetragrama sagrado. Porque, apesar dele aparecer já em Bereshit, não foi dito aos patriarcas esse tetragrama. Foi dito a Moshe, como a gente viu na porção da semana passada com Moré Márcio Luan. Então, mas de que forma o Eterno se apresentou a ele? Como El Shaddai. E a tradução mais plausível seria o Eterno que alimenta, né? Porque essa palavra Shad também tem a ver com seios, os seios de uma mãe que está amamentando um filho. Então, o Eterno é o Elohim que alimenta o seu povo com o nutriente que é necessário para que o povo pudesse crescer com saúde. Que esses patriarcas pudessem crescer com saúde. Porque o nascimento dessa família, toda a escritura, meus irmãos, é a história de uma família. Ela começa contando a família de Adão e Havá, de abençoada memória, e vai até o livro de Apocalipse, que conta também como se dará a reunião dessa família, como se dará o fim dessa família, que será maravilhosa. Em meio a esses
esses contratempos, toda família tem. Problemas, intrigas, situações que precisam ser corrigidas, mas que no final a gente já sabe que tudo ocorrerá bem para aqueles que amam ao Eterno. Tudo dará certo no final das contas para você, minha irmã, meu irmão, que ama ao Eterno, quer buscar a santidade, quer buscar estar com Ele. A presença dele é importante. Vou trazer uma nova familiar aqui da família, viu? Novo gatinho aqui, ó. Deixar a Candinha. Essa aqui foi atropelada. A patinha dela tá ruim, se recuperando ainda. Nova gatinha aqui da casa. Bem carinhosazinha. Então, o Eterno aparece justamente suprindo a necessidade dos patriarcas. Suprindo a necessidade de Abraão, a necessidade de Isaac e Jacó. Ah, o Eterno mudou o nome. O Eterno deixou de suprir a necessidade do seu povo ou de qualquer um de nós que estamos ouvindo agora? Evidentemente não, que não, meus irmãos. Ele vai continuar suprindo da mesma forma, cada um conforme a sua necessidade. Porém, Paulo chega no momento lá em Hebreus, acredito que foi Paulo que falou, né? Que muitos já não precisam do leite materno. É uma referência justamente ao El Shaddai, né? E o Eterno, quando apareceu a Abraão, ele não apareceu com a sua plenitude. Porque até naquele tempo, poderia ser que ofuscasse e espantasse ou assustasse Abraão. O Eterno aparece da forma que ele acha que o ser humano precisa e necessita. Ele sabe as necessidades que o ser humano pode se aguentar, pode ser revelado à sua autoridade. Não que Abraão não fosse digno de ouvir o nome do Eterno, pelo contrário. Mas o Eterno se adapta justamente aos momentos, às situações, para que ele possa, ao longo do tempo, ir trazendo para o ser humano aquilo que é necessário para ele, não para o Eterno. Para que o ser humano não possa ter um acesso a uma luz tão grande que naquele momento não seja necessária para ele. Então, no início, o Eterno se revela como El Shaddai, aquele que vai suprir as necessidades básicas, né? Você vai pegar um teaser, né? Eu nunca experimentei, a não ser quando eu era criança, não me lembro, né? Já experimentei, mas eu era muito pequeno, né? Mas dizem que o sabor do leite materno é horrível. Mas a criança quer o dia todo dia tomar aquele leite materno. Os bebês não querem deixar a sua mãe em paz. Por quê? É aquilo que ele está precisando comer. Ele não experimentou outra coisa. Ele não sabe que existem outros sabores que vão ser mais gostosos ao seu paladar. Porém, o leite materno é o que tem todos os nutrientes para que ele possa ter uma vida com saúde, com plenitude. Assim é o Eterno. Assim é o Eterno. Não que ele não seja um manjar, uma delícia para que a gente possa, que ele não nos dê um banquete para que nós possamos experimentar. Mas que às vezes a palavra do Eterno vai ser necessária para a gente, não com tanto sabor, mas que a gente possa se alimentar dela de uma forma com tanta força, com tanta vontade, que ela venha em nós a trazer todo o nutriente, tudo aquilo que a gente precisa para dar seguimento na nossa vida, no nosso caminho, na forma que a gente vai viver com saúde, com vigor e dando exemplo de quem nós somos. Então, observe que a palavra a palavra Shaddai é um acrônimo para Shomer Daltot Israel, o guardador das portas de Israel. Também tem uma peculiaridade muito interessante. Se você somar a palavra aqui El Shaddai, nós vamos obter o valor de 345. Só que, observa um detalhe. Deixa eu ver aqui. Ó, 1 mais 30, 31. Com mais 300, 331. Com mais 4, 335. Com mais 10, 300, 345. Também é o mesmo valor numérico da palavra Moshe.
nós temos 40 com 300, 340, com 5, 345. Então, o nome El Shaddai tem o mesmo valor numérico de Moshe. E o que Moshe representou para o povo? Uma nação que estava nascendo, uma nação que não tinha mais as lembranças e o conhecimento do Eterno, estava precisando de quê? De um alimento sólido ou do leite materno? Eles estavam precisando desse El Shaddai, desse Moshe. O mesmo valor numérico. E com a palavra, com o nome de Moshe, a gente também pode entender, a gente também pode fazer só pequenas mudanças aqui na palavra, e a gente consegue formar o nome Hashem. Se você pegar o Re e colocar como primeiro, passa só inverter, né? O Mem com o Re. Nós vamos ter o nome Hashem. O nome, né? Que é uma das formas de se chamar o Eterno. Então o hebraico tem essas peculiaridades. A gente pode fazer esses cruzamentos da gemátria. Nós temos os acrônimos, né? Nós temos também as palavras equidistantes. Então tudo isso você vai se enchendo. Só com esse nomezinho aí a gente pode fazer um estudo. Só com o nome El Shaddai, né? Imagine se a gente pegasse e fosse destrinchando cada detalhe aí, como aparece. Por exemplo, esses nomes, o nome El Shaddai, ele aparece por várias vezes na escritura. Ele aparece, deixa eu ver se tem aqui escrito. Tem. Como na Torá, ele aparece 6 vezes. 5 só no livro de Bereshit. E ele aparece também uma vez nos profetas, lá no livro de Ezequiel. Ele aparece 3 vezes nos escritos nazarenos. E só a palavra Shaddai aparece centenas de vezes no livro de Jó, no livro de Bereshit, no livro de Bamidbar. Então, se você pegar só as relações desse nome El Shaddai, se você pegar quando ele aparece nos textos bíblicos, você vai ver já grandes revelações para o povo do Eterno. Por exemplo, uma das vezes que é citada é quando Yaakov fala que ele foi sustentado por El Shaddai quando ele estava como é que se diz? Com Labã. E o que é que Yaakov estava precisando? De alguém que o suprisse, que o levantasse, que lhe desse aquele alimento materno para que ele pudesse ter forças para continuar, para que ele fosse suprido das suas necessidades. Veja que correlação interessante. Está aí a palavra Hashem. Então, o tetragrama sagrado tem muita discussão sobre isso. A gente não vai abordar isso aqui, né? Que fala sobre o nome do Eterno. Porém, eu sempre gosto de trazer esse texto que vai nos dar o próprio Eterno, né, através da inspiração ao escritor dos Salmos, um dos escritores, né? Olha o que está escrito no Salmo 138, versículo 2. Diz o seguinte, ó: Inclino-me para o teu santo templo e dou graça a teu nome, por tua graça e verdade. Então, ele diz, ó, Et shmerha el al hasdeha ve el a lemeterha. Então, o Eterno, ele acabou mudando aqui, já eu altero antes de enviar o slide para vocês. Então, o Eterno, o salmista está dizendo que dá graças ao Eterno, ao nome do Eterno, por causa da sua graça e da sua verdade. Então a gente tem um motivo para louvar o nome do Eterno. Além de todos que já dele nos dá a vida, dele nos dá o ar para respirar, e nós termos consciência, ser um ser vivente com consciência. Além de tudo isso, que não era necessário o Eterno criar nada, nos dar nada, ele nos dá ainda a sua graça e a verdade. Aí ele continua: pois tu tens feito a tua palavra maior do que o teu nome. A palavra do Eterno
Que Gedolá, que Rigedola, Gedoleta, perdão, que, lá vai, Rigidalta, Alcool, Shmirra, Amraterra. Então, essa palavra do Eterno, ele colocou ou no mesmo nível ou um pouco acima do seu nome. Por quê? O que é o Eterno? O Eterno é revelado através da sua palavra. O ser humano, meus irmãos, tem um problema muito sério. Por que a gente precisa de um contrato? Porque nós precisamos de um contrato. Além de vários motivos que nos leva a desconfiar do que a pessoa está falando, nós não podemos ser fiador de que amanhã eu estarei aqui para cumprir. Se fosse só esse segundo problema, beleza. Que realmente pode acontecer um imprevisto e a pessoa não cumprir a sua promessa. Mas o primeiro motivo é que é o mais cruel. O ser humano muitas vezes diz algo e não cumpre. E por não dizer, por dizer e não cumprir, se faz necessário que suas palavras estejam escritas num papel e que você assine aquele papel para comprovar que você vai cumprir o que você está dizendo. Sob pena de, caso você não cumpra, você receber sanções referentes àquele descumprimento. Isso é o ser humano. Nós podemos dizer por dizer e muitas vezes não cumprir. Então, no contrato, você se torna obrigado a fazer. Apesar que hoje os contratos já não têm mais validade nenhuma. Observe, se o contrato hoje já não tem validade, quem dirá a palavra do ser humano? Porém, o Eterno, ele é fiel para cumprir cada palavra que saiu da sua boca. Nenhuma das suas palavras cairá por terra, como o nosso mestre Yeshua alertou. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, as palavras que Yeshua falava eram as palavras diretas do Eterno. Tanto que ele diz, né, lá em João capítulo 14, ele diz: eis que as minhas palavras não são minhas, mas do Pai que me enviou. Ou seja, qualquer palavra que Yeshua falava era com relação ao que a Torá já ensinava. Então, quando Yeshua diz que as suas palavras não passarão, porque ele está falando as palavras do Eterno. Então, o Eterno é fiel para cumprir a sua palavra. Só que o Eterno, entendendo que o ser humano ele é falho, ele diz: olha, eu preciso de um contrato para poder acreditar. Porque tudo que eu falo, às vezes eu não cumpro. Às vezes eu não faço. Até Moshe, meus irmãos, não existia por escrito a Torá. Ela era passada de pai para filho. Houve a corrupção do ser humano, só Noah continuou repercutindo as suas palavras para os seus filhos, ficou em cargo de Shem continuar com essa palavra, passou para Abraham, Abraham passou para os seus filhos, passou para Isaac, né? Ele teve Ismael e Isaac. Isaac teve tanto o Yaakov quanto o seu filho, esqueci o nome agora, Esav, perdão, e ficou para Yaakov. Yaakov passou para os seus filhos, principalmente ele passou essa bênção da primogenitura para Yosef, que passou para Efraim e Menashe, e dando a palhinha ali para Yehudá, como a gente viu na última porção de Bereshit. Então, observe que a herança do povo de Israel é dito por Moshe lá em Devarim, capítulo 32, se eu não me engano, que a herança do povo de Israel é a Torá. E a herança do Eterno na terra é o povo de Israel. Então, o Eterno, para dar essa... Já que o ser humano é falho, ele erra, pode ser que se esqueça, eu vou fazer por escrito também, pronto. As mesmas palavras que eu passei para os antepassados, agora eu vou escrever e dar para vocês por escrito como um contrato, um estabelecimento de contrato. Era necessário para o Eterno? Não. Tanto que na nova aliança, o Eterno diz: as palavras não estarão mais em tábuas de pedra, estarão no seu coração. Ou seja, você vai
amar tanto essas palavras que você vai ter elas escritas no seu coração. Porém, as palavras do Eterno não mudaram desde Bereshit, desde quando ele começou a falar. Bereshit, bara Elohim, pronto. Dali até hoje são as mesmas. Sem alteração, sem nenhum tipo de mudança. Tanto que Yeshua, ele reafirma isso lá em Matitiarro, capítulo 5, versículo 17 em diante. Ele diz que céus e terra passarão, mas nenhuma palavra do Eterno passará. Ele diz que nenhum traço, nenhum tio poderá ser omitido até que tudo se cumpra. Então, observem que, para nós, o nome do Eterno é eu saber falar o nome. Para o Eterno, o seu nome é a sua palavra. Observe um detalhe, pense comigo. Pense comigo. Aqui, vou pegar aqui um exemplo. 2 exemplos, tá? Só um minutinho, tá? 2 exemplos aqui. Esse e esse. Estão vendo aqui? Essa coisa linda. Tá de volta aqui, que eu sou muito desastrado. Nossa. Já quebrei isso aqui, ó. Lembrança que eu trouxe de Israel. Já quebrei isso aqui, ó. E esse aqui. Ele tá aqui, ó. Aqui atrás da câmera, tá? Eu deixo na minha frente. Então, são 2 quadros de 2 artistas da mais alta qualidade. Um do Moré Márcio Luan, o outro da querida e amada irmã Lena Posner. Shabbat Shalom, meus irmãos, se estiverem aí, né? O Eterno abençoe ricamente vocês por esses presentes que eu não mereço, mas agradeço. Então, observem. Esses 2 quadros foram feitos por esses 2 artistas. Se eu chegar com um rabisco, um negócio todo que não tem sentido, e disser, esse aqui quem fez foi Lena Posner, o que é que vão dizer quando olharem a qualidade dos quadros da querida e amada irmã Lena Posner, porque vocês têm acesso através do Renato Tiprizio, Moré Marcos Felipe, todos os que ela presenteou, todos os professores, eles têm os seus quadros e sabem da qualidade daquilo que ela entrega. E se alguém apresenta um quadro, você vai ficar desconfiado. Aquele quadro ali não foi Helena Porner, não. Quando você vai investigar, você vê que não foi ela que pintou. Da mesma forma, esse quadro aqui, que o meu amigo Márcio Luan fez para mim, é uma coisa espetacular. Ele tem uma cor lindíssima, com pedras escolhidas a dedo, especialmente para a composição dessa obra. Se outra pessoa vai e faz um quadro totalmente sem noção, sem lógica, eu jamais vou dizer que foi ele que fez, porque aqui realmente é um artista. Da mesma forma, meus irmãos, o Eterno se dá ao conhecer através da sua obra. A gente consegue ver o Eterno através da natureza. A natureza é linda e perfeita sem precisar que o ser humano intervenha em nada. Quando a gente para contemplar o mar, quando nós paramos para contemplar uma floresta, paramos para contemplar um animal, tudo isso nós vemos a obra do Eterno ali. Agora, quando nós paramos para contemplar as suas palavras, aí nós sabemos que é a obra principal do Eterno. É onde a gente consegue ver a sua assinatura. Então, o Eterno é conhecido através da sua palavra. Esse é o nome do Eterno. A briga que tem por aí por nome é só baboseira. Infelizmente, as pessoas começam a inventar coisas, trazem uma explicação de cá, outra de lá, e se esquece do principal, que o Eterno não quer que você descubra. Vou lhe dar um exemplo. É o que eu digo sempre, né? Naquele grande dia, você está vendo as potências do céu sendo abaladas, a terra tremer, um grande som, a trombeta vindo do céu. Aí tem um assaltante de banco e tem uma pessoa que guarda os mandamentos do Eterno, a pessoa justa. Chega nesse momento, o assaltante de banco começa a citar, a balbuciar vários nomes. Adonai, Yahuwah, Yahweh, Yahweh, Yahusê.
Yao, Xiao, Ya, Yu, Yu, Ya, e acerta o nome. Um exemplo. E o servo do Eterno, que está ali praticando a justiça do Eterno a vida toda, chamou o nome Jesus. Qual desses dois vai estar no reino do Eterno? É o cara que estava roubando um banco na hora que tudo começou e acertou o nome, ou o servo do Eterno que não conhecia muito, não estudou muito aqui no texto total, não buscou nem em outros canais também que ensinam, e trazem a pronúncia do nome, pelo menos, do Messias que a gente tem acesso, que é Yeshua. Mas ele conhece ele como Jesus, mas pratica toda a justiça do Eterno. Uma pessoa casta, justa, honesta, gosta de estudar a Escritura, é apaixonado pelo Eterno. Qual desses dois vai para o reino do céu? Segundo muitos, é aquele que acertou o nome. Veja onde chega a cabeça do ser humano. Eu faço como eu fiz ontem, né? Igual o Moré Marcos Felipe, faz assim. Ó, ó. O nome do Eterno se dá a conhecer através da sua palavra. No livro de Irmiarro, no capítulo 29, versículo 12, diz o seguinte: O Kiratem, Oti, Va Halachitem, Veritefa, Leltem, Elai, Ve Chamati, Alechem. Quando vocês clamarem a mim e orarem a mim, eu os ouvirei. É muito bom, meus irmãos, clamar ao Eterno. Se a gente não pensarmos hoje que nós estamos vivendo em meio ao Egito, não no Egito, mas em meio ao Egito, de que forma? Em meio a um mundo em que as doutrinas desse mundo são todas pagãs, cheias de problema para a nossa vida, promiscuidade sexual, cheio de falcatruas, de roubo, de mentira, de engano. Se a gente não pensar que a gente vive no Egito, como é que a gente vai clamar pelo Eterno? Se a gente não clamar pelo Eterno, como ele nos libertará desse Egito? A gente não pode imaginar que a gente está vivendo no mundo vindouro já não. A gente tem que clamar ao Eterno todos os dias para que ele nos livre desse mundo, do mundo atual. Então, quando vocês clamarem a mim e orarem a mim, eu os ouvirei. De que forma? Quando me procurarem, me encontrarão, contanto que me procurem de todo o coração. Behol levavechem. De todo o coração. Não é só buscar, meus irmãos, botar o joelho no chão. Não é falar palavras bonitas, é falar com todo o coração. É quando a gente desiste de tentar fugir do Egito e diz: olha, eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso que tu me envie um libertador. Eu preciso de ti, Adonai. Para que tu me ensine os teus caminhos, para que eu possa servir-te da melhor forma. Da forma que tu se agrada. No versículo 14 diz: E deixarei que me encontrem, diz Adonai. Então reverterei o seu exílio e os ajuntarei de todas as nações e lugares por onde os levei, diz Adonai, e os trarei de volta ao lugar de onde os exilei. Então, nós hoje estamos no Brasil, nós não estamos ainda na terra de Canaã. Então, nós precisamos ser levados para essa viagem free, que teve um preço que foi pago, a gente sabe, muito caro, mas agora para nós não vai ser com esses custos que exorbitantes às vezes para a gente poder ir para a terra de Israel, para passar alguns dias, a gente vai para passar a vida toda ao lado do Eterno, que é o maior prêmio que o ser humano pode ter. O preço que foi pago por Yeshua 2000 anos atrás. Por mim, por você, minha irmã, meu irmão. Então, o que é necessário para que a gente seja revertido o nosso exílio? Para que a gente possa sair dessa escravidão? A gente não sabe, não pensa, mas a gente é escravo. O inimigo tem buscado tirar aquilo que foi tirado do povo de Israel no Egito. Só que a escravidão hoje, meus irmãos, não tem chicotada nas costas. A escravidão hoje, meus irmãos,
não tem um feitor ao nosso lado. A gente se escraviza por si mesmo. Porque o que o inimigo estava tentando tirar, o faraó estava tentando tirar no Egito do povo, era o tempo. O povo não tinha mais tempo para nada. Era de Shabat a Shabat trabalhando. E se a gente deixar hoje, a gente passa de Shabat a Shabat da mesma forma. E uma forma de ser escravizado é isso aqui, ó. Você não tem tempo, às vezes, de ler uma escritura, mas tem tempo de passar horas no celular. Não tem tempo de ler um livro, mas tem horas para passar no celular. Eu digo isso por mim mesmo, eu também às vezes erro nisso. É necessário a gente fazer uma reflexão e melhorar a nossa forma de abordagem, buscar o eterno de todo o coração. Procurar o eterno de todo o coração é a gente abdicar do nosso tempo para fazer a busca do eterno. Quando me procurarem, me encontrarão. Ou seja, quem aí está procurando o eterno? Levanta a mão. Pode levantar aí de casa, viu? Eu não estou vendo, não. Quem está vendo é ele. Quem está procurando o eterno de todo o coração? Quando me procurarem, me encontrarão. Contanto que me procurem de todo o coração. Essa é um versículo que a gente deveria refletir na nossa mente todos os dias da nossa vida. Irmiarro, capítulo 29, versículo 13. Quando me procurarem, me encontrarão, contanto que me procurem de todo o coração. Ok, meus irmãos? Vamos continuar. Voltando ao livro de Shemot, no capítulo 6, deixa eu só ver aqui um negócio. No versículo 4, diz exatamente o seguinte: Vegam hakimoti et briti itam latet lachem et eretz Canaan. Também estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhe a terra de Canaã. Et eretz migureichem asher garu ba. Uma terra em que eles peregrinaram e viveram como estrangeiros. Então, esses patriarcas, eles não tiveram a oportunidade de se estabelecer na terra como um verdadeiro dono da terra. Eles viviam como estrangeiros, sempre indo de um lado para o outro, de um canto para o outro. Era necessário que eles estivessem sempre adaptando a sua rotina. O que mais foi estável ali, apesar de ainda precisar fazer umas andanças, foi Yitzhak. Porém, eles precisaram peregrinar sobre a terra, sofrer nessa terra em vez de só se deliciar dessa terra. Então, vamos lá, eu fiz até uma continha aqui, ó, do verso 4, diz o seguinte: o período de peregrinação, contando desde a saída de Harã até a posse da terra, foi de 400 anos. Abraão iniciou com 75 anos, teve Isaac com 100 anos de idade, logo são 25 anos. Mais os 180 anos de vida de Isaac, né? A vida de Jacob totaliza os anos de vida. Jacob totalizou, com essa somatória, né? Mais aos anos de Isaac, dá 205 anos. Depois que Isaac morreu, Jacob ficou mais 10 anos na terra de Canaã e até que subiu ao Egito. Logo ele tinha 130 anos. Quando Isaac morreu, Jacob tinha 120. Então, o que totaliza o total de peregrinações 215 anos até quando Jacob chegou à terra do Egito. O que dá, incrivelmente, a metade dos anos, basicamente, né, quase a metade dos anos. Ou seja, a estimativa é que os filhos de Israel ficaram como escravos no Egito por 185 anos. Muita gente acredita que Israel ficou 400 anos no Egito. Israel ficou... As peregrinações de Israel começam desde quando Abraão saiu de Harã. Então, são 215 anos das peregrinações dos patriarcas até a gente chegar ao número
de 185 anos que eles passaram escravos. Tanto é que a gente vai ver isso de que forma? Mais à frente a gente vai ver já a genealogia dos patriarcas. A gente vai ver que, por exemplo, Levi, ele teve 3 filhos, né? Um deles era Querrat. Querrat teve alguns filhos, não lembro se foram 3 ou 4. Um desses filhos de Querrat era Anrã. Anrã já foi o pai de Moshe e Aharon. Observe que só teve duas gerações para que o povo de Israel já tivesse com a geração de Moshe que estava saindo do Egito. Então, basicamente, bate. Se você pegar quando os patriarcas tiveram os filhos, né? Você vai observar que realmente foi pouco tempo. Tanto que, por exemplo, Levi, quando ele chegou no Egito, ele já tinha quase 100 anos de idade. E ele já tinha tido Kehat, e Merari e Gershon. Ele já tinha tido seus 3 filhos. Então, quando eles chegaram no Egito, já chegou Yaakov com Levi, já chegou com seus 3 filhos no Egito, e esses filhos pode ter nascido, por exemplo, Anrã, pode ter nascido já no Egito, e com pouco tempo ele gerou Moshe, e Moshe já foi aquele que tirou o povo de Israel do Egito. Então foi mais ou menos esse período que o povo de Israel ficou no Egito, não 400 anos, como o pessoal acredita, né? Além disso, ouvi o gemido do povo de Israel, o qual os egípcios mantêm em escravidão, e lembrei-me da minha aliança. Então, o Eterno, além de ter lembrado do seu nome, né, da sua promessa que fez aos seus antepassados, ele lembrou também da promessa que foi feita lá para os patriarcas. Os patriarcas, perdão, e também para o gemido que o povo estava clamando para ele agora. Qual foi a primeira lembrança do Eterno? Me lembrei da aliança. Cadê? Como se o Eterno tivesse esquecido, né? É uma figura de linguagem, né? Pela espera, o povo disse, ele se esqueceu. Aí o Eterno diz, eu me lembrei, pronto. Ele se lembrou da aliança com os antepassados e ouviu o clamor do povo. Aqui no versículo 6 começa justamente algo maravilhoso. O Eterno falando de tudo o que ele fará com o povo de Israel. Ele diz o seguinte, ó: Lachem emor libne Israel ani Adonai vihotzi, e libertarei, né? E diz o seguinte, ó: portanto, diga ao povo de Israel, eu sou Adonai, e vihotzi, verhotzeti, eu libertarei, né? Libertarei etchem mithat sivlot mitzrayim vehitzarti. Libertarei vocês dos trabalhos forçados, ou seja, trabalhos impostos pelos egípcios, e os resgatarei. Vehitzarti, os resgatarei. E diz, etchem me avotam vegalti. Os resgatarei da opressão deles e os redimirei. Vegalti, eu redimirei também. De que forma? Etchen bi roa nituyan u vishfatim gedolim. Redimirei com o braço estendido e com grandes juízos. Então, observe. O Eterno mostra a plenitude do seu nome através de quantos decretos de libertação? Através de 8 decretos de libertação que ele fará com o povo. Começando nesse versículo, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E no próximo versículo, o Eterno vai falar ainda mais, e no outro, mais 2. Então são 8 sinais que o Eterno fará com o povo de Israel
de libertação, vai redimir, o Eterno vai resgatar. Para que isso o Eterno vai fazer isso? Para que o ser humano saiba que não é algo aleatório. Porque o número 8 é justamente o valor numérico, a raiz do nome do Eterno. E essa libertação, número 8, representa justamente a eternidade. Não é uma libertação passageira que o Eterno quer nos dar. Não é algo, não é um resgate momentâneo. Não, 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 não. Não é um restabelecimento simples e rápido para que a gente torne ao que a gente era. É algo eterno. Aí ele continua: eu os receberei como meu povo e eu serei o seu Elohim. Assim saberão que eu sou Adonai, o Elohim que os libertou dos trabalhos forçados impostos pelos egípcios. No versículo 8 ele diz: e os levarei à terra que jurei a dar a Abraão e Isaac, e darei a vocês como herança. Eu sou Adonai. Então o Eterno vai nos dar e vai nos levar. Então, a palavra venatati, né? Ele vai nos conceber, ele vai nos presentear com isso. Então, presente eterno. Então, o eterno, meus irmãos, ele é o garantidor das suas promessas. O que ele diz, ele vai cumprir, um momento ou outro. Não se preocupe, não ache que está demorando demais, não pense que está tarde, que não vai dar mais tempo, que não vai ser na sua geração. Todo ser humano, naquele grande dia, vai ter os seus olhos abertos e vai conseguir enxergar as promessas do Eterno em sua plena função. Lembrando que uns para a vida eterna e outros para a destruição. Que nós estejamos do lado, como Yeshua disse, né? Separaria os bodes das ovelhas, que nós sejamos ovelhas e não bodes. A ovelha ela é dócil, ela é mansa, ela aceita a repreensão. Já o bode não. Ele dá a cabeçada, ele vai em cima, ele não tem alívio, né? Não, não aliveia, como a gente diz aqui no Nordeste, ele não tem alívio, não. Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Está lá no livro de Êxodo, no Moshe, quando ele vai ali passar por aquela aflição, né? Toda aquela aflição, ele diz o seguinte, no livro de Êxodo 15, versículo 11. O Eterno, quem é como tu entre os Elohim? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Bicamorra, Baelim Adonai, Bicamorra, Ne Adar, Bikodesh, Norá, Ti, Te e Se Pele. O Eterno, quem é como tu entre os teus? Quem pode trazer uma tamanha libertação para o ser humano como o próprio Eterno? Muitos dos seres humanos tentam através da sua própria força. O nosso mestre alertou há 2000 anos atrás. Ele diz, olha, força os seres humanos tentam entrar no mundo vindouro. Querem colocar o Eterno como sendo submisso do ser humano. Mas nós é que somos servos do Eterno. Nós devemos obedecer às suas ordens. Para que possamos... para o nosso próprio benefício. Porque se você não rouba, quem está sendo beneficiado é você ou o Eterno? Se você não mata outro ser humano, quem está sendo beneficiado é você ou o Eterno? Se você não mente, se você não engana, quem está sendo beneficiado é você ou o Eterno? Porque todos nós sabemos que o destino de pessoas que agem dessa forma, que enganam, que matam, que mentem, que roubam, momentaneamente eles se dão bem, mas pouco tempo depois, grande é a queda. Reputações destruídas,
famílias falidas. Eu já vi relatos de pessoas que têm muitas condições nesse mundo, né? São reconhecidas, são famosas. Artistas, por exemplo. A quantidade de artistas que tiram a própria vida é enorme, meus irmãos. Isso é normal. Pessoas que alcançaram o mundo todo, sucesso, riqueza, fama, e não aguentam sua própria vida, vivem em depressão, tem centenas de casamentos. Gente que já se casou, aí no centenas não chegou ainda não, mas dezenas já chegou. Viu? Tem pessoas aí que, meu amigo, troca de esposa como se estivesse trocando de roupa. Mulheres também que trocam de marido como troca de roupa. A felicidade no ser humano desse. Tem suas vidas expostas, cheias de mentira, arrogância. Como uma pessoa consegue viver? Eu às vezes me pergunto como essas pessoas conseguem viver. Um sorriso que você já vê que é falso, é enganoso. E a rede social abriram portas para milhões de pessoas dessa mesma forma. Vivem uma vida de engano. A vida de algodão doce. Se bater uma água, meu querido, não sobra nada. Tudo é meticulosamente organizado, é uma fotinha para cá, uma foto para lá, tudinho. Quando você vai ver, 15 dias depois, cadê fulano de tal? Cadê tua mulher, rapaz? Tá com umas fotos bonitas na praia, tá? Não, a gente já se separou, já tô com outra. Oxe, é mesmo. Tô com isso, tô com aquilo, tô com isso, tô com aquilo. É uma vida totalmente destruída. Fama, sucesso, dinheiro, muita mídia, muito status, muito isso, e cadê? A felicidade, aquilo que realmente importa. Não sobra nada. Sobra nada. É isso que o Egito faz. Uma falsa sensação de liberdade, porém, na realidade, a pessoa é totalmente escrava. Escrava, às vezes, de si mesmo. Vou ler novamente. Eu restabelecerei com o meu povo e serei o seu Elohim. Assim saberão que eu sou Adonai, o Elohim de vocês, que os libertou dos trabalhos forçados, trabalhos impostos pelos egípcios. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaac e Jacó. Eu darei a vocês como sua herança. Eu sou Adonai. Ok? Deixa eu passar aqui. Tá aí, ó. A ilustração aqui de Moshe, as pirâmides, né? O camarada aqui açoitando. O povo tudo triste, cabisbaixo, todo mundo baixo. Por que eu coloquei essa imagem aí? Porque vocês vão ver já já. Só um minutinho, deixa eu clarear aqui para vocês. No versículo 9 de Shemot, Êxodo, diz o seguinte: vai da ber Moshe. Kem el bnei Israel velo shamru el Moshe mi kotser ruach u me avodah kachá. Moshe disse isso ao povo de Israel. Eles, porém, não lhe deram ouvidos, pois estavam muito desanimados, e a escravidão era bastante cruel. Como nós vimos nos textos da semana passada, quando Moshe vai inicialmente para falar com Faraó, o que acontece, né? O que é que o Faraó faz? A primeira coisa que ele faz é aumentar a opressão, aumentar a escravidão, dobrar o serviço do povo, ainda com o resto do tempo que eles tinham. Eles, ó, esse povo está ocioso, eles estão querendo fazer festa? Festa não, vamos trabalhar. E aumentou o serviço, os líderes foram açoitados porque não conseguiram entregar a quantidade de serviço que era cotidiano, porque foi dobrado para ele o serviço, e o povo estava desanimado. Assim, meus irmãos, você acha que é diferente hoje? A gente hoje vive para pagar a conta. Quando a gente era pequeno, dizia, eu quero ser grande. Eu tenho carro, vou passear. Mas quando vê um boleto do carro, rapaz, o carro já diz, é melhor virar menino de novo. Só que não tem essa opção, né?
é melhor virar menino. Porque a nossa vida hoje é tão corrida que a gente às vezes não tem tempo nem de respirar direito. Tem hora que tem que dar uma parada e aliviar um pouco a tensão, desestressar, porque senão você, ó, cabeça pifa. E o Egito atual, meus irmãos, ele entendeu a jogada. Ele não precisa dizer que você é escravo. Ele tem que fingir que você é livre para fazer o que você quiser, mas te manter como escravo. É diferente. Mantendo você na escravidão como se fosse livre. Porém, o povo estava desanimado. E qual é o mal do século hoje? Qual é a maior doença que está afligindo a humanidade hoje? Pesquisem aí. É no corpo a doença? Aqui, ó. Desanimados, depressão, tristeza, angústia, medo. Não sabe como vai ser amanhã, não sabe o que é que vai comer amanhã, não sabe como é que vai resolver um problema. É aflição em cima de aflição e o povo vai ficando desanimado. Voltando, né? Moisés disse ao povo de Israel: eles, porém, não lhe deram ouvidos, pois que estavam muito desanimados e a escravidão era bastante cruel. Olha o que Yeshua nos dá de esperança, meus irmãos. Por isso que eu digo que nosso mestre, se a gente meditar nas suas palavras também, a gente vai encontrar justamente os antídotos que a própria Torá já nos dá, mas Yeshua faz, ele potencializa esses antídotos através da sua própria experiência de vida. Uma coisa é você ler uma receita e a outra coisa é você ver aquela receita sendo colocada em prática e você ter a oportunidade de se deliciar daquela receita. E quando a gente pega um livro de receita e vai só folheando, você passa por várias receitas ali. Agora, se você analisa aquela receita e coloca em prática aquela receita e você come daquela receita, você tirou do papel aquela receita e se transformou numa refeição que vai te trazer muita alegria. Assim deve ser as palavras de Yeshua. Tem que ser não só lida, mas vivida. É como um livro de receita que a gente vai observar a receita e já vai colocar em prática. Já vai cozinhar, já vai comer daquela receita. Em Yohanan 16:33 diz: eu lhes disse essas coisas para que, unidos a mim, vocês tenham shalom. Neste mundo vocês terão aflições, mas sejam fortes, eu venci o mundo. Através da vitória que Yeshua está vencendo e venceu, nós podemos ser felizes com ele. Nos alegrar através da sua vitória. Porque se nós seguirmos o seu exemplo, nós também venceremos. Por isso que no começo ele disse: eu lhes disse essas coisas para que, unidos a mim, ou seja, nessa mesma vitória, nesse mesmo sentimento, nessa mesma forma de agir, a gente possa ser forte e vencer o mundo. Vencer essas distrações. Vencer essa falsa aparência de liberdade. Ah, chegou aqui. Tô brincando. Mesmo agora. Pinotinho. Pinotinho e Floribelo. Vem brincar mesmo na hora que eu tô fazendo aqui, rapaz. Tô com os irmãos. Vocês são demais, viu? Então, Yeshua nos dá também esse antídoto através das suas palavras. E muitas vezes nós deixamos. Só lemos, né? Ah, bonitinho, tá, vamos ler e viver. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente se sente desanimado com o peso do dia a dia. Eu tenho certeza que todos nós, quando chegamos no Shabat, tá chegando próximo ali da abertura do Shabat, a gente já tá assim, ó, se aliviando, descansando, dizendo, até que enfim chegou. Até que enfim chegou o Shabat. Chegou esse grande dia. Baruch Hashem. Que, meu amigo, a pressão é grande, viu? Não só das nossas tarefas cotidianas, mas por causa das injustiças que a gente vê no mundo, a nossa alma vai ficando aflita. Por causa da rotina do nosso trabalho, é acordar, trabalhar, dormir, dormir, acordar, trabalhar, dormir. O estudo, tem gente que estuda também, né? Tá ali estudando, tá procurando as suas melhoras.
Então, a forma perfeita, meu irmão, da gente quebrar essa rotina é ser diferente dos demais. E colocando em prática os ensinamentos do Eterno através do nosso Mestre Yeshua. Sendo o contrário desse mundo, é quebrar essa rotina do Egito. A gente tem que ser, como Yeshua disse, trazer ao povo sal e luz. Se como o Eterno ordenou para o povo, vocês são reparadores das brechas dos muros. Tá aqui, ó. Tá, como o povo estava lá, cobrindo os muros, quando eles voltaram de Babel. Era tapando o buraco do muro aqui com a mão e com a outra na espada. Pronto para tudo. É trabalhando e com a outra mão na espada. A espada a gente sabe que representa a palavra do Eterno. A gente não pode deixar essa espada longe das nossas vistas. Porque a batalha já começou, meu irmão. E a batalha é contra nós mesmos. É eu contra mim mesmo. Não é eu contra um A, B ou C, não. É você contra você. Para sair desse mundo e começar a enxergar que, poxa, se eu der um vacilo aqui, eu vou ser escravo desse mundo. Vou ser escravo dos meus desejos da carne, vou ser escravo da minha forma de viver, vou ser escravo do egoísmo, do rancor, da raiva, da injustiça, da imaturidade espiritual. Então, todos nós somos chamados para isso, porque o sistema está nos açoitando agora. Está oprimindo, está buscando te levar para cada vez mais para dentro dessas trevas que é o Egito. Vamos seguir, senão. Meu amigo, meu irmão, Renato de Prísio, meu querido. Tô com você, meu irmão. Sabe que eu te amo, né? Hein? Sabe, meu irmão. Não só ele, mas todos vocês aí, meus irmãos. Orem aí pro nosso querido irmão. Estejam sempre pedindo aí por misericórdia. Que ele esteja sempre se alegrando conosco aqui, viu? Trazer um pouco de alívio para você e de alegria também, meu irmão. A palavra também é isso, né? A gente se levantar junto com o Eterno. Então, no versículo 10 de Shemot, lembrei de você que eu já estou aqui, ó. Ó, pera aí. 1 hora e pouco já de estudo e eu não cheguei nem na metade ainda. Meu. Tá louco. Nem na metade ainda do estudo. Vamos embora, vamos correr, né? Adonai disse a Moshe. Era bem Adonai, El Moshe. Disse o Eterno a Moshe dizendo. É redundante, né? A Torá é bem interessante. Vai e diga ao faraó, rei do Egito, para deixar o povo de Israel sair de sua terra. Lembrando de tudo que a gente viu ontem à noite, esse faraó vai deixar sair. Ele vai dar o braço a torcer a Moshe, que era para ser o verdadeiro faraó que estaria sentado ali. Se não fossem as intrigas, toda a confusão que houve. Se ele baixasse a guarda, ele ia dizer, os seus servos iam dizer: ih, rapaz, isso aí, na primeira oportunidade, só foi Moshe falar, ele já baixou a cabeça. Deixou os escravos sair. Não, esse aí não é o nosso faraó. O faraó devia ser Moshe. O faraó tem que mostrar força. Tem que mostrar que o Egito é forte. Não se baixa a cabeça para pastor de ovelhas, já idoso, 80 anos. E ele ainda está dando ordens ao faraó. Não, o faraó não vai deixar, não. E o Eterno diz, Moshe querendo se esquivar, né? Moshe dizendo, Eterno, minha língua está travada, já sou velho. O povo não está me ouvindo. Quem dirá o faraó? Me deixa fora dessa. Aí o Eterno diz, vá e diga ao faraó, rei do Egito, para deixar o povo de Israel sair de sua terra. E falou Moshe diante de Adonai, dizendo, se os filhos de Israel não me ouviram, como me ouvirá o faraó? Eu sou incircunciso de lábios. Está aqui o texto, né? Ai, ai. Mas tem uma voz, meus irmãos, que nos dá como falar através na frente dessas autoridades. Nos foi ensinado através de Moshe, através de Aharon, através de Abraão,
através de Iacov, através dos profetas, e Irmiarro, como a gente viu, Irmiarro, Yeshayahu, Isaías, Jeremias, todos esses homens são essa voz que nós aprendemos hoje a não temer homem algum quando se tratar das coisas do eterno. Nós devemos temer única e exclusivamente ao Criador dos céus e da terra. E quem nos ensinou isso para nós hoje, o exemplo maior é esse que aparece aqui em sequências equidistantes. Yeshua. Yeshua nos capacita, sendo ele o maior exemplo. Ele despojou todas as autoridades religiosas, autoridades governamentais, autoridades financeiras. Yeshua despojou todos eles, se apresentou diante deles e só deu as respostas a quem ele quis. Yeshua não brincou, não nos deixou sem o alento, sem a resposta correta. O próprio povo de Israel rejeitou Moshe, assim como também, naquele momento, provisoriamente, assim como também aparece lá em Yeshayahu, no capítulo 53, que diz o seguinte, ó, quem creu na nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Eterno? Então não é o povo em si, a liderança, né? Quando Moshe foi rejeitado, ele foi rejeitado por esses homens, esses feitores, esses responsáveis pelo povo que foram açoitados, né? Então Moshe foi rejeitado pela liderança e Yeshua também é rejeitado pela liderança. Mas de que forma? De uma forma momentânea. Chegará o momento que as pessoas vão se render ao enviado do Eterno. Lá em Terlim, Salmos 69, versículo 9, diz assim, ó, pois o zelo da tua casa me consome e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Então, a gente, por ter zelo pelas coisas do Eterno, por aquilo que representa o Eterno, mesmo que insultados, a gente deve obedecer à voz do Eterno que ordena que a gente fale ao faraó. A gente fale a quem está regendo esse mundo, dizendo, olha, independentemente do que você representa, eu sirvo a um Elohim que é sobre todos. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. No livro de Yohanan, João, capítulo 5, versículo 45 e 47, diz, contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusará é Moshe, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moshe, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Que qualquer situação, meu irmão, que você esteja sendo afligido por professar a sua fé, mas antes está em crer no Eterno e na sua profecia, do que ser acusado e ceder às pressões do Egito que está à tua volta. Se você hoje, por exemplo, é repreendido ou recriminado por guardar o Shabat, é melhor você obedecer ao Eterno do que ceder às pressões. Se você hoje não come um alimento impuro, é melhor você obedecer ao Eterno do que ceder às pressões. Se você hoje não rouba, é melhor você crer e obedecer ao Eterno do que ceder às pressões. Se você busca falar a verdade, é melhor permanecer obedecendo ao Eterno do que ceder e fazer o que todo mundo faz. É isso que Yeshua diz. Que quem acusará as pessoas não é ele, não é a gente, por ser o portador da mensagem. Se a gente está falando que é certo, muitos dizem, tu quer ser o santinho, tu quer ser melhor do que os outros. Não, eu não estou acusando ninguém, não. A escritura que está dizendo que não é para fazer. Então, se não é para fazer, quem vai te acusar é a própria escritura, o próprio quem escreveu, né? Os textos referentes à transgressão. É Moshe.
Porque se você não crê na Escritura, quem dirá vai crer no que eu estou falando. Então, assim, é o que eu imagino sobre esses trechos que Yeshua está falando para a gente. Continuando, versículo. Êxodo, versículo 6, capítulo 6, versículo 18. E os filhos de Kehat foram Arã, Itzhar, Hebron, Shemut, Uziel e Uziel. Kehat viveu até 133 anos. Então, veja, eu não peguei a genealogia de Levi, mas Kehat é o descendente direto de Levi. Mas eu estou mostrando aqui essas genealogias porque essa genealogia de Kehat, a partir de Levi, observe a quantidade de personagens que a gente vai acompanhar ao longo dessa história. A gente tem dois aqui que eu marquei em vermelho que já vão ter protagonistas até com nome de porções. A gente vai ter, por exemplo, dessa genealogia aqui, nós vamos ter a porção Pinhas, que é um descendente justamente de Arã. Vem Arã, aí vem Aharon, aí vem Eleazar, né? E vem justamente o, o é isso mesmo, meu pai? Já a gente vai ver aqui. E a partir de Itzhar vem Korah, que é mais um personagem da porção, de porção, que tem o nome de porção na Torá. Então veja como essa genealogia é importante. Daqui surgem esses personagens, essas pessoas que vão aparecer mais adiante. Então, observe o tempo de vida dele, de Kehat, 133 anos. Provavelmente, eu não lembro quando foi qual foi a idade que aparece, né? Exatamente que Levi teve Kehat, né? Foi pai de Kehat. Mas Levi já tinha mais de 100 anos quando ele adentra o Egito. Então, muito provavelmente que essa genealogia, esse tempo, né, que o povo de Israel ficou, foi mais ou menos isso aí, 185 anos. Aram casou-se com Ioquebed, irmã de seu pai. Ela deu à luz a Aharon e Moshe. Aram viveu 137 anos. Então, Aram, muito provavelmente, nasceu já no Egito. Aram nasceu no Egito. Ok? Os filhos de Itzhar foram Korah, Nefeg e Zinri. Esse não é o mesmo Ziri, não, tá? Ziri é relativo de Shimeon. Aharon casou-se com Elisheva, filha de Aminadav, irmã de Narshon. Ela deu à luz a Nadav, Abihu, Elazar e Itamar. Isso mesmo. Elazar é o pai de Pinhas. Observe que Narshon, ele quebra uma certa linha que os membros da mesma tribo estavam se casando entre si. Só que Aharon casou-se com a filha de Narshon. Aharon da tribo de Levi, Narshon da tribo de Yehudá. Narshon é aquele, meus irmãos, aqui aparece seu nome citado pela primeira vez aqui na Torá. Ele é aquele que é responsável por ser o primeiro a puxar o acampamento no deserto. Muitos dizem que é através tem uma tradição que explica que Narshon foi aquele que, quando o povo de Israel não queria, estava com medo, né, ao atravessar as águas do mar de Juncos, quando o faraó estava estava perseguindo o povo de Israel e não tinha mais para onde sair, né? E o Eterno disse: olha, fale para o povo que marche. Ninguém quis marchar. Até que esse homem, Narshon, ele começou a seguir. E, segundo a tradição, diz que quando as águas chegaram no seu nariz, o mar se abriu. O mar de Junco se abriu. Então, por isso que o Eterno colocou ele para ser o primeiro a marchar à frente do acampamento no deserto. Esse homem
Em toda a Torá não aparece falando nada, porém o Eterno fala muito sobre ele. Então, até na genealogia, não precisava dizer, né? Poderia ter dito, casou-se com Elisheva, que era filha de não sei quem, ou Elisheva, que era da tribo de Judá. Não, colocou. Aminadab, diz, casou-se com Elisheva, filha de Aminadab e irmã de Nachon. O Eterno faz questão que o nome dele seja colocado aqui. Então aqui está a genealogia desses homens, Nadav e Abihu. Vocês sabem, não vou dar spoiler, né? Mas a gente vai ver o que coisas boas não vão acontecer com esses aí, infelizmente. Elazar e Itamar. Elazar é justamente que vai casar-se com uma das filhas de outro que vai aparecer mais à frente, né? O sogro de Moshe, um homem muito justo, um homem de bastante, como é que eu posso dizer, sabedoria. Só um minutinho, meu irmão, só um instantezinho. Tá bom. Pronto, voltei. Tava onde? Sim. Elazar, ele casou-se justamente com esse homem aqui, né? Elazar, casou-se com uma das filhas de Itrô, assim como Moshe casou-se com uma das filhas de Itrô, Jetro, que também tem o nome de uma das porções. E ele tem um filho, já já vai aparecer aí, Pinhas. Veja que essa genealogia aqui é bem interessante, né? E são pessoas que são da segunda geração só que nasceu no Egito. Então, por isso que a gente fala dessa idade de 185 anos lá como escrava, né? Os filhos de Israel, os filhos de Cora foram Sir, Elcana e Aviasaf. Essas foram as famílias de Cora. Então, Cora, que também tem um nome de uma porção, foi um símbolo de rebeldia, de inveja. Ele também tinha um cargo importantíssimo na questão do tabernáculo. Ele era responsável por carregar sua família, né? Se eu não me engano, era uma parte das armações, né? Do tabernáculo, mas ele queria algo a mais, né? Ele queria o sacerdócio. O sumo sacerdócio que era de Aharão. Então, porém, esses três filhos de Cora não foram com ele na sua rebelião. Então, só Cora foi destruído. A gente também vai ver mais à frente. Então, é importante a gente ver essa genealogia, porque aqui aparece todos esses personagens que mais à frente serão contados. Aí aqui aparece de novo. Elazar, filho de Aharon, casou-se com uma das filhas de Put-El, que é justamente o Jetro, né? O homem de vários nomes, né? Ela deu à luz a Pinhas. Esses foram os cabeças da família de Levi, família por família. Então, essa família de Levi, essa leva aí de pessoas, foi realmente muito importante nas escrituras. Trouxe muitos personagens que são marcantes na história da escritura. Então, nesse capítulo 6 aí, eu sugiro que vocês leiam com mais atenção, novamente, né? Para ver os personagens que aparecem aí. Se pulei alguém, peço perdão, mas foi quando eu fui lendo, eu fui lembrando aí de pessoas que são realmente muito importantes. Sem contar, né? Esses são Aharon e Moshe, os quais Adonai disse: tire o povo de Israel da terra do Egito, divisão por divisão. Além disso, sai dele, de Levi, Aharon e Moshe, dois homens do mais alto nível em temor ao Eterno. No versículo 27 diz: E os que disseram ao faraó, rei do Egito, para deixar o povo de Israel sair do Egito, esses são os mesmos, Moshe e Aharon. Então, são esses que disseram anteriormente, né? Pediram para o Eterno, para o faraó, perdão, para deixar o povo de Israel sair do Egito. No dia em que Adonai falou para Moshe na terra do Egito. No versículo 29 diz: Ele disse: Eu sou Adonai, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser.
Moshe respondeu a Adonai: Veja que eu sou incircunciso de lábios, por isso não me ouvirá. Então, aqui aparece em sequências equidistantes, de novo, ó, a palavra Shaddai. O Eterno é o guardador das portas de Israel. O Eterno está repetindo. Veja que esses diálogos vão se repetindo várias vezes. Por que, é que o Eterno está dizendo isso? Moshe, tu não precisa fazer nada. Só vá lá. Tu não precisa fazer nada não vai vir nada de você. Eu é que sou o garantidor. Eu é que vou resolver tudo. Eu que sou o guardador das portas de Israel. Tá entre as linhas ali. Moshe, eu acho que Moshe não tinha essas revelações quando estava escrevendo, mas hoje com a tecnologia a gente consegue ver que o Eterno já deixou marcado ali quem era que seria o garantidor das palavras de Moshe. Que não seria ele mesmo. Que seria o próprio Eterno que estava garantindo que faria. E Moshe tinha dito, né? Eu sou incircunciso de lábios, eu não consigo, o faraó não vai me ouvir, nem o povo me ouviu, que dirá o faraó? O Eterno dizendo, não, eu sou o Shaddai, eu garanto, Moshe, vai dar certo. Eu associo essas palavras, meus irmãos, a algo que a gente deve tomar cuidado. Olha o que Yeshua disse especificamente para os seus discípulos, que seriam enviados por ele para poder levar a mensagem que ele estava ensinando adiante, mas que nós podemos pegar para a gente hoje. Evidentemente que eu creio, né? E assim espero que nenhum mal nos aconteça, que a gente não seja levado na presença de autoridades que queiram tomar alguma medida contra a gente, mas se for necessário, algum dia, que esse estudo pode não alcançar só a gente. Eu posso estar falando aqui hoje na internet, mas no futuro alguém está assistindo o canal Teshuvah Total aí, nesse vídeo que está gravado, e de repente seja na geração dele uma perseguição, alguma coisa que não aconteça. Mas se acontecer, lembre-se dessas palavras de Yeshua. Yeshua mandou prestar atenção. Ele diz: prestem atenção, eu os estou enviando como ovelhas entre os lobos. Portanto, sejam prudentes como as cobras e inofensivos como as pombas. Como a gente pode ser prudente como a cobra e inofensivo como a pomba? Inofensivo como a pomba, irmão, eu já expliquei isso aqui no canal. Quem vai ter medo de sentar do lado e ter um pombo, sei lá, andando perto da pessoa? Ninguém, né? Agora, se for uma cobra, aí ninguém senta tranquilo, ninguém fica, dá um vacilo para essa cobra. Mas, o que é que Yeshua quer dizer com isso? A gente vai andar entre as pessoas inofensivas, mas a gente ser prudente. Porque a cobra, quando ela tem a oportunidade, ela vai lá e injeta a sua peçonha. Então, o que é que a gente tem que fazer? Nas oportunidades que nós tivermos, como as cobras, a gente ser prudente, a gente só falar quando a gente tiver conhecimento do assunto, a gente ser prudente, a gente só abrir a nossa boca para dar o bote quando a gente tiver certeza que vai acertar o alvo. O rei Salomão falava muito sobre isso, que o sábio, o sábio, quando ele está calado, a pessoa quando está calado, ninguém sabe se ele é sábio ou se ele é tolo. O cara fica aqui com a mão no queixo, só olhando a discussão ali, só. Aí pergunta para ele, fala alguma coisa? Ele, não, pode continuar aí. Fica aqui. Ninguém sabe se ele é sábio ou se ele é tolo. Agora, quando você abrir a boca, o pessoal saberá. Então, o que é ser prudente? É quando a gente abrir a boca, sair conhecimento da nossa boca. A gente só falar daquilo que a gente sabe. O que não falta hoje é especialistas do Google. O cara é especialista em digitar no Google e perguntar o que é isso, tal. O cara é especialista do Google. Tenha cuidado, porque as pessoas os entregarão no Sanhedrin local e os açoitarão nas sinagogas. É evidente que esse texto, Har Sanhedrin, é evidente que a gente não tem o Sanhedrin hoje aqui no Brasil. Porém, esse texto se refere justamente aos emissários, aos apóstolos de Yeshua quando foram enviados. Porém, eu quero trazer os ensinamentos por trás do texto, que Yeshua está ensinando para eles. Que quando essas pessoas chegassem adiante dele, vamos trocar Sanhedrin aqui por autoridades, por tribunais.
juízes diante de nós. Se a gente for parado ou demandado a falar sobre a nossa fé, não se preocupe, meus irmãos, que se você fez como a gente viu lá em Irmear, Jeremias 29, versículo 3, buscar o Eterno com todo o coração, as palavras vão sair da tua boca para a defesa da instrução do Eterno. Não vai ser algo que você vai ter que bolar um plano, uma estratégia de defesa. O Eterno vai te ajudar a se defender. Aí diz, ó, por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos estrangeiros. Observe que hoje muitas pessoas são mortas, não é uma realidade para a gente do Brasil, mas em outros países a guerra já começou. Muitas pessoas são levadas diante de autoridades e muitas vezes tiram sua vida por causa da sua profissão de fé. A promessa, ela fica aberta para todas as gerações. Até hoje, muitas pessoas são levadas à presença de governadores e reis como testemunhas diante deles. A gente deve orar por pessoas que estão hoje sofrendo, meus irmãos. A gente não passa ainda, ou se o Eterno permitir, não passará por aflições onde nós vivemos. Mas existe, o mundo hoje geme, mas geme com muita dor. Nós temos protestos no Irã, protestos em Venezuela, guerras na Europa, situações pesadíssimas na África que não se falam nas mídias. Você pesquisar a quantidade de pessoas que estão sendo perseguidas e mortas por professar a fé num único verdadeiro eterno, independente deles crerem de uma forma que é igual a da gente ou não, mas eles creem no eterno que nós acreditamos. A gente tem que estar com o joelho no chão, prostrado, pedindo oração. Eu tenho que dar um exemplo disso. Eu não estou fazendo da forma que deveria fazer. Então devemos sim, meus irmãos, pegar essas palavras de Yeshua e trazer para a gente. Como criar coragem e ser como o Eterno ordenou para Moshe. Moshe, tu não precisa ser um eloquente não, cara. Tu não precisa falar bonito não. Eu quero que você só se apresente lá e diga as palavras que eu vou dizer. Acabou. Se Moshe foi só um portador das palavras. Assim, nós devemos ser também, meus irmãos. Ao se apresentar em qualquer situação, autoridades, quem quer que seja, até um síndico de prédio, a gente tem que ter autoridade de falar conforme a vontade do Eterno. Mateus 10, versículo 19. Mas quando os levarem a juízo, não se preocupe com o que dizer ou como dizê-lo. Quando a hora chegar, lhe será dado o que deve dizer. Porque não serão vocês que falarão, mas o mover do Pai Celestial que falará por intermédio de vocês. É isso que aconteceu com Moshe. O Eterno falava através de Moshe. Não era Moshe falando ali, sim o Eterno falando os seus decretos através dele. Bom, meus irmãos, esse foi o nosso estudo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Vocês tenham um bom almoço. E à tarde a gente finaliza. Vai ser um estudo, vou tentar fazer, vai ser um pouquinho mais longo, mas eu vou tentar ler um pouco mais rápido. Eu não tenho tanta destreza no hebraico como os irmãos, os outros professores, mas a gente vai aos poucos, né? O que for interessante ali no hebraico eu vou trazer para vocês, porque vou abordar quase 2 capítulos, aí vai ser mais rápido. Vou ter que falar mais rápido. Então, muito obrigado para todos que continuaram aí, que assistiram esse vídeo, né? Que estão buscando aí conhecer mais do Eterno e que a gente possa ser, sim, testemunhas do Eterno no nosso dia a dia, viu? Não fique pensando que você vai ter que expressar sua fé só quando aparecer na frente de um governador, de um rei, de quem quer que seja, não. Você tem que expressar sua fé todos os dias. Até porque esse povo, para ser levado até a presença de uma autoridade para dar testemunho de Yeshua, ele teve que dar testemunho dele antes. Porque senão, como é que ele ia chegar até lá, né? Como a fama dessa pessoa ia chegar até lá, de olha, tem um perturbador de Israel, né? Era acusado assim os profetas, viu? Os perturbadores de Israel, viu mesmo? Então,
Vamos escutar uma musiquinha. Primeiro, a Birkat Corrani com meu amigo, meu irmão, Yosef Torres. Depois, uma musiquinha com meu amigo, meu irmão, Raíssa. Vamos chamar, meus irmãos. Bom almoço para todos. Comam devagar, viu? Depois do almoço, tira aquela sonequinha. E de tarde a gente finaliza essa porção. Tchau, tchau. פניו אליה והוא נקע אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Que o Eterno te abençoe e te guarde, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem, Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, ungido, escolhido do Eterno. Amém. Musiquinha aí para vocês, meus irmãos. Do More Heims.